Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Eu sou a doutora Renata Lopes, tenho pós-graduação em gastroenterologia e endoscopia também. E para mim é um prazer estar aqui falando desse tema, não é? Intolerância alimentar, que é um tema tão prevalente, que inclusive eu estou me especializando agora no Hospital Albert Einstein sobre doenças funcionais, intolerância alimentares. E a gente aprende muito sobre isso, inclusive os métodos diagnósticos, que eu também realizo, não é? Teste respiratório para diagnosticar intolerâncias alimentares. Entre elas, não é a mais prevalente, a intolerância à lactose. Então, eu fico muito feliz pelo convite e espero, né, que após esse bate-papo, os ouvintes, meus pacientes, né, entendam melhor sobre a doença, né, e possa melhorar aí sua rotina diária, né, após. Para que a gente possa entender um pouquinho, né, quando fala intolerância à lactose, né, quais são os efeitos gástricos, né, de uma intolerância dessa? Para quem está nos ouvindo agora entender como é que isso, vamos assim, o que de ruim isso ocasiona na nossa saúde, né? Deixa eu explicar só um pouquinho aqui a diferença quando a gente fala de reações adversas aos alimentos. A gente tem dois grandes grupos, que são as que são imunomediadas, que tem um fator imunológico, que são alérgicos, né? Pacientes alérgicos aos alimentos, no caso da doença celíaca. E o outro grupo, que são as intolerâncias alimentares, que necessitam de uma enzima, que é o caso da intolerância à lactose. Aí vou falar um pouquinho da absorção, como é que acontece e não acontece, e aí o paciente apresenta sintomas. A lactose é um disacarídeo, né? Um açúcar presente nos lácteos. Quando a gente ingere a lactose, ela vai para o nosso intestino e lá necessita da lactase, que é a enzima, para quebrar essa molécula em glicose e galactose. Quando não ocorre isso, essa lactose passa para o cólon, né? O nosso intestino grosso, que ali é colonizado por bilhões de bactérias, e essas bactérias adoram açúcar. Então, elas vão fermentar esse alimento e vão liberar gases. Tem uma grande diferença. Existe a má absorção, quando acontece isso e não tem a enzima, e a intolerância à lactose. A intolerância é quando o paciente apresenta sintomas. Então, esse alimento chegou lá no cólon, foi fermentado e liberam gases, né? Hidrogênio, metano. E o paciente pode apresentar distensão abdominal, dor abdominal, excesso de gases. Essa extensão abdominal, que muita gente no popular chama de barriga fofa, né? Bate, fica parecendo uma zabumba, que até o profissional médico faz um testezinho, né? Para ver. Isso mesmo, excesso de gases, essa flatulência, gases fétidos. Às vezes o paciente diz: doutora, minha barriga faz muito barulho, que a gente chama de borborigmos, né, na linguagem científica. Então, é muito comum. O intestino também. parece que está conversando, né? Fica uns roncozinhos, né? Também pode apresentar diarreia, diarreia com sangue, náuseas, vômitos. Então, é muito incômodo para o paciente. Então, quer dizer que a intolerância à lactose, ela pode apresentar, eu entendia, por exemplo, como eu sou leigo, né, no assunto, não sou um profissional da área, né, mas pelo que a gente ouvia falar, não, eu tenho intolerância à lactose, né, quando eu como alguma coisa que tem a lactose, eu já corro pro banheiro. Então, muita gente caracterizava pela questão da diarreia, né, mas quer dizer, pode acontecer de não ter a diarreia, Pode sim, inclusive pacientes que apresentam constipação intestinal podem ser intolerantes à lactose. O que a pessoa que não vai regularmente ao banheiro também. Isso dificuldade para defecar. Também pode ser intolerante à lactose. Não é só o fato de diarreia, né? A constipação, a dor, o excesso de gases, vômitos, náusea, tudo isso. Para se fechar um diagnóstico, né? Chega um paciente, por exemplo, no seu consultório, com várias queixas, né? Conforme a doutora foi colocando agora, é fácil de fechar o diagnóstico só pela anamnese, ou seja, a conversa com o profissional, ou precisa de exames específicos para dizer assim, olha, realmente você tem intolerância à lactose e tem que ter cuidado agora, né? Tem que ter um cuidado com a sua alimentação. É fácil esse fechamento desse diagnóstico?
É fácil porque o paciente geralmente refere todos esses sintomas após ingerir um lácteo. Mas aí a gente precisa fechar o diagnóstico, né, com exames. Existem exames hoje genéticos, mas aí ele dá uma ideia que o paciente tem uma má absorção, porém não avalia os sintomas. Sim. Existe também o teste sanguíneo oral, que está entrando em desuso atualmente, porque é uma sobrecarga enorme de lactose. Muitas vezes a gente, devido a essa grande quantidade de lactose, o paciente pode apresentar sintomas mesmo não sendo intolerante. Entendi. E atualmente o teste que a gente chama de padrão ouro é o teste respiratório de hidrogênio expirado, que é justamente, como eu falei, não é da absorção da lactose. Quando chega lá no cólon, que não foi absorvida, vai liberar gases. E aí a gente capta esses gases pelo teste respiratório. O paciente vai expirar e a gente vai fazer captação a cada 30 minutos e após 3 horas temos o resultado. E é muito bom porque, às vezes, o paciente tem uma intolerância à lactose secundária. E como inflamação do intestino, doenças inflamatórias intestinais, supercrescimento bacteriano do intestino delgado, e a gente já consegue com esse aparelho avaliar uma doença secundária, porque se não tratarmos essa doença secundária, o paciente vai continuar sendo intolerante, ele tem a enzima, mas essa doença está ali afetando as microvilosidades, inflamando o intestino e não deixa a lactase atuar. Que na verdade, como a doutora colocou, o nosso intestino tem várias bactérias e elas têm, né, que todo mundo chama da flora intestinal, isso, né? E que tem uma função, né? Isso, nós temos as bactérias no intestino grosso. O intestino delgado é estéril, não é para ter bactérias. Quando nós temos um excesso de bactéria no intestino, nós temos essa doença, que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, que vai provocar também gases, dor abdominal, distensão após alimentos, geralmente alimentos que fermentam mais, como carboidratos, que também consigo avaliar com o exame de teste respiratório do hidrogênio expirado. Inclusive, gente, a doutora trouxe aqui o equipamento que ela faz. É muito fácil. Para quem está no YouTube, corra lá, né? A gente está com a transmissão, né, ao vivo no YouTube. A doutora pode até mostrar pra gente. Isso é uma novidade da área, da sua área de atuação? É um equipamento novo? É um equipamento novo, mas hoje nós já temos um mais novo ainda, que além de detectar o hidrogênio, também detecta metano. Alguns pacientes produzem gás metano, que aí passam uns 5%, e aí não passam por esse aparelho, esse aqui é só hidrogênio. Pronto. Mas a gente detecta intolerância à lactose, frutose. Tem uma série de coisas. Crescimento, isso. E no caso, esse vamos dizer assim, como é que funciona para realizar esse exame? Sopra isso, e consegue ter esse resultado? É bem interessante. O paciente vai assoprar determinado período, né, de acordo com qual exame é. Depois a gente vai analisar no software e aí vai dar o diagnóstico. E é bem rápido, né? Um exame assim simples, indolor e não invasivo, bem tranquilo. E que vai tirar a dúvida, né? Vai diagnosticar, fazer né? O diagnóstico. E vamos conseguir tratar de acordo com o problema. Isso é importante, né? Quando se tem um diagnóstico fechado, né? Tudo direitinho, a questão do tratamento ele fica mais fácil, né, de ser, certeza, ser desenvolvido, né? Porque o paciente tem sintomas e acha que é intolerante à lactose, mas aí ele também vai ter um supercrescimento bacteriano. Então, se eu não tratar esse supercrescimento bacteriano, não vou conseguir tratar a intolerância à lactose. Exatamente, é bem interessante. Tem um ouvinte aqui, ó, eu sabia que esse assunto ia gerar perguntas, né, dentro da área, a doutora está aqui à disposição da gente, dizendo, olha, boa tarde, Tony, meu bebê tem 9 meses e fiz o exame de intolerância. A lactose deu positivo devido a uma crise que deu nele, muito vômito, diarreia. Eu queria saber se essa intolerância é adquirida ou já nasce com ela e se tem cura. Duas perguntas importantes. A intolerância à lactose congênita, que acho que eu não falei da classificação, ela pode ser congênita, que é bem mais raro. O bebê já nasce intolerante e um quadro bem raro e bem difícil de tratar.
E no caso de criança, não é muito a minha área, mas nós temos a alergia à proteína do leite. Sim. Então, que é imunomediada, né? No caso, seria um alergologista que pudesse, então, avaliar, né? Um gastropediatra, porque aí pode ser que seja intolerância à lactose, que é muito raro, mas acontece. Pode ser também alergia à proteína do leite. Então, tem que ser bem avaliado. Por isso que é interessante que tem essas diferenças que a doutora colocou. Existe a intolerância alimentar, a intolerância à lactose, mas existe também a alergia, né? Isso, que é a proteína do leite, que aí já não depende da enzima lactase para absorver. Eu acho até que muita gente deve estar se perguntando agora, aonde tem a lactose, né? Está presente não só no leite, né? Obviamente, mas tem vários produtos, né? Vários produtos lácteos, muita coisa, iogurte, biscoito, tem muita coisa, né? Outro local que tem, que o paciente também fica com muita dúvida no consultório, é em medicamentos. Medicamentos tem. E, assim, só que é uma quantidade mínima. Aí, assim, não chega, porque o paciente intolerante pode tolerar até 12 gramas por dia. Entendi. Então, é uma quantidade mínima, mas em idosos que geralmente fazem uso de várias medicações e com a idade pode já ter um declínio da enzima lactase. É bom ficar de olho porque pode agravar os sintomas, né? Muito bem. Outras pessoas aqui fazendo perguntas, né? Essa daqui já foi, deixa eu ver se tem mais outra. Eu gostaria de saber se a intolerância à lactose volta ou tem casos que fica bom. É a questão da cura, né? Existe a cura, que acho que foi a outra ouvinte também fez até essa pergunta, se existe cura, né, para intolerância à lactose. Pronto, como eu falei, existe a cura quando é secundária a outras doenças. A gente vai tratar essa doença e o paciente vai melhorar. Mas o intolerante à lactose, né, que é quando é intolerância primária, que vai diminuindo, né, com o declínio, com o passar dos anos, ela não tem cura, não tem um tratamento para curar, mas nós temos a suplementação com a enzima, como eu falei aqui na sua absorção, né? Quando o alimento chega no intestino, vai precisar da enzima e o paciente deve ingerir essa enzima quando for se alimentar. Muita dúvida frequente no consultório é que tem pacientes que dizem: ai, doutor, eu tomei a lactase, mas mesmo assim tive muita dor de barriga, muita diarreia. Só que aí a lactase é dose dependente. O que quer dizer? Se você vai ingerir uma quantidade maior de lácteo, não sei, um rodízio de pizza, uma lasanha, você vai ter que aumentar um pouquinho a dose. E isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Cada caso é um caso. E o horário também é muito importante. Você não pode tomar enzima no café da manhã para almoçar o queijo. Você vai ter que ingerir ela 10 minutos antes de se alimentar ou durante a alimentação. Tem um vídeo dizendo aqui, olha, pergunta para a doutora se esses sintomas é de intolerância à lactose. E casa bem com o que a doutora colocou, né? Eu não posso comer ou tomar nenhum tipo de alimentos que contém leite, né? Que me dá logo dor de barriga, diarreia. Então foi o que a doutora colocou, um dos sintomas, em relação a isso também. Tá dizendo aqui, não sei se tá dizendo aí, esse nível é baixo, né? Indetectável, né? Isso é do meu filho. Não tá abrindo aqui a imagem, né? Deixa eu ir para outra pergunta aqui, rapidinho, de outros ouvintes, porque a gente está recebendo hoje aqui a doutora Renata Lopes, que é gastroenterologista, e falando um pouco sobre a intolerância à lactose e também, né, um exame que detecta, né, que traz justamente isso, né? Tem um áudio, deixa eu colocar o áudio aqui, para que a doutora possa ouvir, da nossa ouvinte Zilmar. Deixa eu colocar aqui para ver. Dona, é bom dia ainda, né? Isso, tudo bem? Dona, boa tarde, é a Zilmar. Eu gostaria de você perguntar se a doutora, toda vez que eu como a comida ou um bolo, a comida que tem creme de leite, que queijo, que tenha leite, aí que eu como, aí corro pro banheiro, dá aquela fervidura na barriga, eu corro pro banheiro. Eu quero saber se eu tenho um problema de lactose. Atualmente eu venho comprando leite, de vez em quando eu compro, porque quando eu boto leite no café, terminei e corro pro banheiro.
É um sinal de alerta, doutora, para essa ouvinte procurar ajuda, né? Terminou o café, né? Já corre pro banheiro, né? Come alguma coisa com leite. É sim, intolerante à lactose, provavelmente. É bem parecido, bem, né? Bem característico. Inclusive eu também tenho intolerância à lactose. Eu sei como é difícil, porque... Imagina aí, vai viajar para um lugar, às vezes não sabe se aquela comida tem, né? Um prato, e você come... Tem que observar bem e sempre estar com a enzima, né? É muito fácil, nós temos a enzima em comprimido, em pó, comprimido mastigável também, e é bem tranquilo para... Tem um ouvinte que fez um questionamento aqui bem interessante, né? Tá parabenizando pela pauta, muito obrigado, né? Tá dizendo aqui, doutor, a intolerância pode desenvolver doenças alternativas, né? Imune. Acho que ele quer saber se através da intolerância à lactose se pode aparecer algum outro tipo de doença relacionada, né? Tem a intolerância e aquilo acaba ocasionando outra patologia, outra doença associada, não sei, existe algo do tipo? Muitas vezes a relação é ao contrário, né? Quando nós temos outro tipo de inflamação, ela pode ocasionar a intolerância à lactose. Mas tanto diarreia, não é, que o intestino ali acaba inflamando, né? Cria um processo inflamatório ali que é bem mais difícil de tratar quando o paciente não é diagnosticado adequadamente e não faz uso da enzima. Muito bem. Vai ter um ouvinte até de São Paulo aqui participando, de Freguesia do Ó, São Paulo. O ouvinte está dizendo, olha, Alzeni, tenho muito desconforto aos derivados do leite, sempre que consumo passo muito mal, né? Como devo proceder para saber se realmente tenho a intolerância à lactose, né? Ela está em São Paulo, inclusive a doutora está fazendo uma especialização em São Paulo, né? No Albert Einstein. Então, é importante procurar, acho que o primeiro passo é procurar ajuda profissional, né? Ajuda profissional, até porque o diagnóstico é primordial, né, para fazer o tratamento, e o tratamento é individualizado para cada paciente, né? A gente tem que ver se tem alguma outra doença que está aí secundária para poder tratar e tratar corretamente a intolerância. Interessante como eu estava vendo um vídeo da doutora no Instagram dela, que ela vai passar depois, né, para os nossos ouvintes, para quem quiser acompanhar mais um pouco da sua rotina profissional. E ela estava mostrando esse equipamento, falando, né, sobre a intolerância. Achei interessante, interessantíssimo, e fiz esse convite para ela estar hoje aqui para a gente falar. E eu não imaginaria que tinha tanta gente assim que sofre, né, com algum tipo de desconforto, que parece realmente tem tudo indica que é uma intolerância, né, à lactose. Muito prevalente, muito. E foi isso que me fez buscar me especializar mais ainda nesse tema, né? E essa mudança também está relacionada à mudança na alimentação da gente, no excesso de açúcar, refrigerante, ultraprocessados. Então isso acaba alterando a microbiota e fazendo com que haja mais intolerâncias alimentares. É difícil. Hoje nós temos o mundo é uma correria, a sociedade, e aí as pessoas estão diminuindo e muito, né, a questão de fazer ele mesmo o seu alimento, né? Isso. Então procura comidas mais rápidas, e aí esses processados, né? Isso tem realmente causado muito dano à saúde, né? Então tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo com essa questão alimentar. Tem mais um questionamento, que a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso bate-papo. Tem um vídeo dizendo, Tony, meu filho precisou ficar várias vezes internado com vômito, diarreia. Eu não sabia que eu também estava, né? Comecei a sentir muitos sintomas, forte dor, como se fosse cólica, né? Diarreia e vômito. Fiz endoscopia, deu só gastrite, né? Leve, mas pediram de lactose, né? Que que estou com intolerância, né? Deu pólipos no intestino, também tive que retirar, né? Fiz colonoscopia. Será que gerou da lactose? Eu não sabia, né? Quais os cuidados que devo ter, né? Se eu tomar alguma coisa com leite, né? Já passo mal, meu filho é do mesmo jeito. Então, interessante, o filho teve e ela também, né? E ela tem um histórico aqui, né? Fez endoscopia, colonoscopia também, pólipo no intestino. Mas aí o pólipo não tem uma associação. Como a doutora colocou agora há pouco numa pergunta,
geralmente uma doença que pode desencadear a intolerância, não ao contrário, né? Isso. Não a intolerância desencadear outra doença do tipo. Mas me diga uma coisa, como é que faz então para a população ter acesso e descobrir de uma vez por todas se o que está sentindo é intolerância à lactose? Como é que faz então para encontrar a doutora, né? Fica à vontade para passar também o Instagram, e como as pessoas podem encontrar a doutora Renata Lopes. Bom, atualmente, né, eu estou atendendo aqui em Serra Talhada, já tem algum tempo, né? Serra Talhada, assim, me abraçou como profissional. A doutora, eu até esqueci de perguntar, a doutora é natural de qual cidade? De Carnalbeira da Penha. Carnalbeira da Penha. Um abraço para minha cidade, que ama pega meu muito povo, bem lá a Pancará. emissora. Gosto muito. Então, eu atendo aqui em Serra, na Clínica 100, lá em Doutor Benoni. Sim. E atendo também na Santa Sara, em Floresta. E vou iniciar atendimento lá na minha cidade também. Na terrinha, logo, né? Logo, muito isso. bem. E no Instagram tem o link, né? doutora.renata gastroenterologia. Lá tem o link para marcar atendimento, exames, consultas. Muito bem. E ter acesso a esse exame aí, bacana, esse exame, né? Isso, para cuidar, viu? Porque não tem coisa pior do que você imagina, você tá num ambiente, você vai para uma festa, aí sem querer você come algo, né? Que vai e é assim, é rápido, né? A partir da ingestão daquele alimento, isso, desencadeia rápido. Muito rápido. Antes de 90 minutos já o alimento chegou no intestino, então. Então ele já começa a fermentar de lá, viu? Aí complica a sua situação, você vai ter que sair da festa, vai ter que correr para casa, né? Enfim, é desconfortável demais, né? Então é muito interessante. Eu acho que eu sempre coloco aqui que o primeiro passo é a ajuda profissional, né? Não adianta ir buscar Dr. Google e tudo mais. Vai para um profissional da área, né? Para justamente ver o que é que pode ser feito, né? Fazer os exames, fazer testes, para aí sim você ter o diagnóstico e fazer um tratamento adequado, né? Para que você possa fazer a ingestão dessas enzimas aí, né? De andar com elas, para no caso de uma necessidade, né? E claro, acho que a mudança de alimentação também é primordial nesse sentido, né? Sim. Evitar o excesso, né, de ultraprocessados, açúcares, é muito importante. Eu sei que açúcar é bom, mas muito cuidado com ele, né? Muito cuidado. É verdade. Doutora, muito obrigado por ter vindo, né? Pela disponibilidade, né? Foram aqui, 25 minutos, né? Que passou voando, tá vendo que passou voando? Rapidinho. Doutora, muito bem aqui nas respostas, gente. Primeira entrevista dela de rádio, viu? Que coisa boa que foi conosco, né? Aqui na nossa emissora, a Rádio Cultura. Disponha sempre, doutora, daqui do nosso espaço. Acho que são assuntos como esse que a gente chega diretamente na população, né? Muitas vezes é o que a pessoa está passando e não se atentou que pode ser do leite, né? Pode ser essa lactose, pode ser do Danone que ele está tomando, né? Pode ser aí do bolo, enfim, do queijo que ele coma e que está ocasionando isso, e muitas vezes ele vai deixando, né? Vai se acostumando, né? Com essa situação e a gente não pode se acostumar a ficar passando mal, né? Direto. Muito obrigado por ter vindo, viu? Um forte abraço. Obrigada também, foi um prazer estar aqui. Muito bem. Estou à disposição.